Bem, pessoal, vamos passar a apresentar a segunda palestra do segundo dia do nosso Forinter. Por um lapsus, eu não mencionei que desde o início da sessão de hoje, o nosso convidado para esta palestra já estava presente, e se trata do professor Arthur Correia Cristóvão, que é vice-reitor para a área de Planejamento e Internacionalização da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, que se encontra localizada em Vila Real, Portugal. O professor Arthur, ele é catedrático da UTAD, com formação em agronomia e doutorado em educação continuada e vocacional. E é um pesquisador efetivo do Centro de Estudos Transdisciplinares para o Desenvolvimento e autor de mais de uma centena de publicações nas áreas das agrárias. O professor Arthur, ele tem uma larga experiência na gestão universitária e certamente ocupa esse cargo de alta responsabilidade, que é a vice-reitoria para a área de planejamento e internacionalização. A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, ela foi fundada nos anos 70, tem, se eu não me engano, 4 escolas, né, das ciências agrárias e veterinárias, ciências e tecnologias, ciências da vida e do ambiente, ciências humanas e sociais, que oferecem numerosos cursos, né, para os mais de 8.000 alunos que estão nessa universidade, com uma grande composição também de alunos estrangeiros. Eu queria também deixar registrado que, em começos de 2018, o professor Arthur Cristóvão esteve nos visitando na Rural, teve a oportunidade de encontrar o nosso reitor, Ricardo Berbara, e nessa oportunidade foi tratada a renovação do acordo de cooperação técnica entre as nossas universidades, que já existia, né, um período anterior. E em novembro de 2018, eu tive a enorme satisfação de retribuir essa visita, aproveitando a visita institucional aos nossos alunos em mobilidade. Na época, nós tínhamos 2 alunos do curso de Ciências Veterinárias fazendo mobilidade na UTAD. E foi excelentemente bem recebido, guardo, né, a melhor lembrança desse dia. E o professor Arthur, ele ocupou uma boa parte do seu tempo e me permitiu conhecer a estrutura da universidade e visitar as principais locações e locais dos cursos que são ministrados. Consequentemente, nós consideramos a UTAD como um parceiro, também um parceiro estratégico, e, ao igual que o IPB, também uma relação que tem crescido, né? E o interesse dos nossos estudantes tem acompanhado esse crescimento, né? A partir dos nossos 2 primeiros alunos, a Natália e o Nicolas, que fizeram mobilidade na UTAD, aumentou, eles, no retorno, eles trouxeram uma bagagem tão interessante que aumentou exponencialmente o interesse por fazer mobilidade na UTAD. Então, aproveitamos essa situação, né, digamos assim, para convidar, né, o professor Arthur Cristóvão para nos falar um pouco da experiência dele e as questões relacionadas também à relação entre a Rural e a UTAD. Professor Arthur, seja bem-vindo. O senhor está com a palavra. Obrigado, caro colega, professor José Luís Luque. Um grande prazer estar aqui convosco. Uma saudação muito fraterna para todos os que estão a seguir este fórum, professores, estudantes da universidade e todos os outros. Tive muito gosto em estar também aqui na conferência, na palestra anterior,
com o professor Luís Pais, um velho conhecido aqui de uma instituição que nos é muito, muito próxima. Estamos a cerca de 1 hora, pouco mais, a cerca de 100 quilómetros do Instituto Politécnico de Bragança, e é sempre um gosto também ouvir o professor Luís Pais e toda a experiência riquíssima que o IPB tem neste campo. Eu iria então partilhar aqui convosco algumas ideias sobre esta matéria da internacionalização, portanto, falando aqui de desafios e oportunidades na internacionalização das universidades e, de uma forma geral, das instituições de ensino superior, e focando aqui 2 ou 3 pontos. Por um lado, dar-vos um pouco do contexto global onde se tem perspectivado um desenvolvimento da internacionalização, depois falar-vos também do valor dessa mesma internacionalização, depois das oportunidades e depois, finalmente, deixar aqui um desafio para todos os que estão aqui a seguir, quer professores, quer estudantes, quer responsáveis pela gestão das instituições, que é o desafio de avaliarem, de olharem para o seu perfil internacional e procurarem definir estratégias que permitam desenvolver esse perfil no sentido de uma maior internacionalização. Portanto, estes são fundamentalmente os 4 pontos. Sobre o contexto global, eu começaria por vos dizer algo que não é segredo para ninguém, que, na verdade, a internacionalização evoluiu imenso nestas últimas 2 a 3 décadas. Ou seja, se aqui há 30, 40 anos o foco principal estava na oferta de bolsas de estudo para a captação de estudantes e também no desenvolvimento de programas de capacitação, de cooperação e de capacitação institucional. Aliás, a própria Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, na sua origem Instituto Politécnico, foi também alvo de um destes programas em cooperação com universidades americanas e que nos permitiram um substancial desenvolvimento, quer no plano do ensino, quer no plano da pesquisa. Mas, portanto, evoluímos dessa fase há 30, 40 anos para uma crescente aceleração das mobilidades, para a criação de graus conjuntos, para a criação de rankings globais de diferentes tipos, para a criação de campos transnacionais, de que o exemplo foi aqui trazido pelo professor Luís Pais das universidades europeias, deste projeto das universidades europeias, que se podem naturalmente estender a outros horizontes geográficos. Hoje, como todos sabemos, o mundo está muito mais globalizado, o ambiente em que todos trabalhamos é muito mais competitivo, a ciência, a investigação estão cada vez mais globalizados, a demografia estudantil alterou-se substancialmente. Nós hoje temos cerca de 5 milhões de estudantes internacionais a nível mundial, 5 milhões de estudantes, isso significa metade de Portugal. Para o Brasil não é muito, mas para Portugal é uma percentagem muito significativa. Temos também, ao nível do próprio mercado de trabalho, uma crescente procura de competências, de conhecimentos e de sensibilidades ganhos através de experiências globais, e isso é um fator importante de motivação para numerosos estudantes que se mobilizam para estudar noutros países. E também temos, naturalmente, neste campo da internacionalização do ensino superior e da ciência, novas abordagens que não iremos aqui aprofundar muito, mas que são conhecidas: a internacionalização em casa, a internacionalização do currículo, a internacionalização responsável e outras. Nós cada vez mais assistimos à oferta de oportunidades globais de aprendizagem que, no fundo, ajudam os estudantes a colaborar com uma diversidade de pessoas e a assumir desafios complexos que exigem pensamento crítico, humildade cultural e capacidade de adaptação. Estamos também, de alguma forma, a observar a evolução para novos modelos de universidade, e falo aqui sobretudo de universidades públicas, como
como a UTAD, como a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, como o Instituto Politécnico de Bragança, e, portanto, estamos a observar essa evolução das próprias instituições e a criação de uma constelação de diferentes tipos de universidades, onde se encontram, na verdade, características muito variáveis. Eu aqui citaria meia dúzia delas: os campos internacionais ou transnacionais, o multilinguismo, a inter e a transdisciplinaridade, o ensino e aprendizagem online ou de formas combinadas, online e presencial, a crescente preocupação com a responsabilidade perante a sociedade, a centralidade do estudante, o foco na inovação pedagógica, portanto, a oferta de graus conjuntos, enfim, todo um conjunto de características que nós vamos observando. Bom, dito isto, chegando aqui, eu diria que há de facto um enorme valor na internacionalização, para além de uma história muito longínqua da internacionalização do ensino superior. E eu recordaria aqui que, na sua origem, as universidades aqui na Europa, nomeadamente, e não só na Europa, no Médio Oriente, os cientistas viajavam pelos diferentes países para ensinar. As universidades nasceram já com a perspectiva da internacionalização. E também os estudantes, na altura, também percorriam países em busca de sábios, de professores sabedores em determinadas áreas, ou em múltiplas áreas, porque, na verdade, os professores nessa época, há centenas de anos, eram já em si, trabalhavam já em diferentes disciplinas: a matemática, a física, a medicina, enfim, a filosofia, tudo se combinava e portanto, esta ideia da internacionalização não é algo novo, mas é algo que tem sofrido, na verdade, uma transformação muito grande. E hoje não há universidade, não há instituição de ensino superior que não coloque na sua estratégia como uma dimensão importante o aprofundamento da internacionalização. E isso tem razões diversas que têm a ver com o valor dessa internacionalização. Perdão. Há não só a dimensão económica, que muitas vezes é citada e valorizada pelos líderes das instituições, mas que eu diria que está longe de ser a única e talvez até, eu diria até a mais importante, porque na verdade a internacionalização tem também um valor político que se traduz na compreensão mútua, na criação de um clima de paz, no sentido de interligação entre os países. Tem um valor económico, não é? Sem dúvida, a captação de recursos, o ganho de competitividade das instituições. Tem um valor sociocultural, pela criação de cidadãos globais, a criação de um espírito de interculturalidade, de tolerância, de respeito mútuo. Tem um valor académico, porque traz, de facto, ao currículo, traz às instituições uma diversidade de visões e abordagens científicas e pedagógicas, permite também criar novos padrões de qualidade, novos padrões de exigência, e tem também um valor de mercado, nomeadamente pela visibilidade que dá às instituições, pela atratividade, pelo perfil e pela marca internacional das instituições. Bom, perdão. Chegado aqui, portanto, falando um pouco do contexto e do valor da internacionalização, que hoje todos respeitamos e consideramos, gostaria de vos falar um pouco das oportunidades que estão à nossa mão. O professor Luís Paes já aqui referiu várias que têm sido trabalhadas pelo IPB e que nós também, na UTAD, qualquer instituição de ensino superior, hoje procura trabalhar uns de uma forma diria mais intensa, com um grau, com maior grau, mas na verdade também eu diria que a internacionalização das instituições de ensino superior ou de cada instituição é fundamentalmente um processo. É um processo que não tem fim, que tem um início, que não tem fim, é um processo de aprofundamento contínuo, é um processo de mobilização de toda a instituição, transversal a todas as áreas de trabalho da instituição,
do ensino. Nós frequentemente falamos muito da internacionalização e focamos muito no ensino, nas mobilidades, nas duplas titulações e tudo isso, mas, na verdade, a internacionalização está e tem que estar presente em todas as dimensões de trabalho da instituição, na pesquisa, na relação com a comunidade ou na terceira função das instituições. Eu chamaria aqui a atenção para meia dúzia de aspectos que me parecem fundamentais e que têm sido importantes no nosso percurso neste capítulo. Uma dessas dimensões é, de facto, a importância da participação em consórcios internacionais de instituições de ensino superior, porque, na verdade, eu estou aqui, podia dar-vos exemplos, o Grupo Compostela, o Grupo Tordesilhas, a Rede Santander de Universidades, no caso da Europa, também a Associação European University Association, enfim, há todo um conjunto hoje de redes com onde estamos presentes e que abrem as portas para o envolvimento em projetos, quer na pesquisa, quer na mobilidade, quer projetos com um foco nos desafios da comunidade, projetos de índole cultural até. Portanto, penso que é fundamental que as instituições inscrevam na sua estratégia o envolvimento, a participação ativa em consórcios internacionais de instituições de ensino superior. Outro aspecto a que não podemos, na verdade, fugir são os intercâmbios e as mobilidades que decorrem de uma forma geral de convénios bilaterais ou multilaterais, recorrendo a programas que podem facultar apoio financeiro. Estamos a falar de Santander Universidades, do programa Erasmus, como é o caso aqui da Europa, onde este programa tem tido um sucesso e onde se perspectiva até no próprio ciclo um substancial aumento do seu financiamento. No TAD nós temos convénios bilaterais e outros com um número muito grande de universidades no Brasil, nomeadamente muitas universidades federais, institutos federais, universidades também, algumas privadas, universidades estaduais, enfim, este enorme leque de universidades tem de facto aberto as portas e muitas vezes não temos de facto capacidade para explorar em toda a profundidade as oportunidades que estes convénios abrem. Depois há, naturalmente, os projetos de investigação conjuntos. Não podemos esquecê-los. Na Europa, nós felizmente temos um quadro financeiro que nos permite participar em muitos consórcios, estar presente em muitos consórcios, em diferentes áreas de trabalho da universidade, e a internacionalização da investigação é algo fulcral, algo altamente hoje valorizado, porque, como eu há pouco disse, a ciência está cada vez mais globalizada, é fundamental nós podermos partilhar as nossas experiências, o nosso saber, os nossos contextos de investigação, colocarmos numa perspectiva de comparação com outros países, com outros territórios, com outras equipas, com outras unidades de investigação. Depois, as cotutelas de teses de mestrado e doutoramento é algo que também temos explorado, nomeadamente com universidades no Brasil, citando, por exemplo, o caso da Universidade de Brasília, a organização de eventos científicos conjuntos. Este período de pandemia, eu acho que nos abriu aqui uma janela que nós temos explorado pouco, que é a possibilidade de nós fazermos eventos como estamos a realizar eventos online, sem a necessidade de uma deslocação de grande número de pessoas, com os custos que isso implica. Na verdade, é muito agradável nós podermos viajar, visitarmos outros contextos, outros campos universitários, conhecermos outros colegas, mas muitas vezes, frequentemente, isso coloca também obstáculos do ponto de vista financeiro e a organização de eventos científicos conjuntos,
de ciclos de conferências, de aulas cruzadas, explorando estas novas tecnologias, é também uma possibilidade que podemos e devemos aprofundar. Um caso, exemplo, uma experiência pessoal, estando eu aqui responsável de uma disciplina de um curso de doutoramento que nós aqui temos, no qual, aliás, participam estudantes do Brasil, estudantes africanos e estudantes portugueses de vários países. Portanto, eu, neste contexto, normalmente dou as minhas aulas e tenho colegas do mesmo departamento que também dão as suas aulas na mesma disciplina, mas neste contexto abriu-se esta luz e convidei uma colega do Instituto Federal do Espírito Santo que esteve presente aqui numa aula, embora não saindo da sua cidade e da sua instituição, esteve aqui a participar numa aula. Tive também um outro colega da Embrapa que não estava no Brasil, por acaso estava em Lisboa a gozar uma licença sabática, mas também esteve aqui a fazer uma palestra numa dessas aulas. Portanto, esta perspectiva das aulas cruzadas, dos ciclos de conferências online, onde nós podemos ter uma intervenção e ter acesso a especialistas, a pessoas que trabalham em determinadas áreas e que podem dar um contributo muito interessante para o enriquecimento e para a internacionalização do currículo, é algo que não devemos desperdiçar. Perdão. Depois, eu referiria aqui também, aliás, uma pergunta que há pouco foi colocada ao professor Luís Pais, a possibilidade de fazer trabalho na comunidade. De facto, esta é também uma área que nós podemos valorizar do ponto de vista da internacionalização, abrindo as portas, como também temos aqui aberto, para a realização de estágios, de trabalho de voluntariado, de projetos na comunidade, por exemplo, com um foco nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 das Nações Unidas ou em outras áreas de interesse para as nossas unidades de investigação. Também eventos culturais, a participação em eventos culturais. Nós temos aqui realizado, já há alguns anos atrás, um Festival Internacional de Teatro, o FITAP, organizado por colegas da área do teatro e das artes performativas, e sistematicamente neste Festival Internacional de Teatro têm participado grupos de teatro, grupos musicais e outros do Brasil, de países africanos, quer presencialmente, quer online. Portanto, a cooperação cultural, muitas vezes nós esquecemos, focamos mais nas dimensões científicas, técnicas, mas a cooperação também na área da cultura é extremamente importante. Portanto, há de facto aqui um conjunto enorme de oportunidades que nós podemos explorar pela frente. Há pouco o professor Luís Luque referiu as nossas escolas. Na verdade, como ele disse, nós temos aqui 4 escolas, mais uma que ele não referiu, que é a Escola Superior de Saúde, que é uma escola de natureza politécnica. Portanto, aqui na universidade nós temos o sistema universitário em 4 escolas e o sistema politécnico na Escola Superior de Saúde, que é uma escola que oferece cursos na área da enfermagem, mas também outros cursos técnicos ligados à área da saúde. Mas temos a Escola de Ciências Agrárias e Veterinárias, com múltiplas oportunidades aqui que podemos explorar em diferentes campos, na agronomia, na zootecnia, na arquitetura paisagista, nas ciências florestais, na medicina veterinária, na enologia. Temos uma Escola de Ciências da Vida e do Ambiente, com formações na área do ambiente, da biologia, da química, etc. Temos uma Escola de Ciências Humanas e Sociais, com um espectro também grande de formações. Em todas estas escolas nós temos formações de licenciatura, de mestrado, de doutorado, em volta de uma centena de formações no seu conjunto, mas na Escola de Ciências Humanas e Sociais temos a economia, a gestão, o serviço social, o turismo, temos as línguas, temos a educação, temos a psicologia, temos também na Escola de Ciência e Tecnologia, temos toda a panóplia de engenharias, da eletrotécnica, a mecânica, a civil,
também a área da comunicação e multimédia, a área da matemática, enfim, nas ciências da vida, eu esqueci-me há pouco de referir uma área muito importante, que é a área do desporto, da educação física, com uma articulação cada vez mais forte na saúde, e também uma área relativamente recente, mas que está com um bom crescimento, que é a área das ciências da nutrição, que na verdade se articula de uma forma muito importante com a agricultura e a zootecnia pela via da alimentação, mas também com a área da saúde. Perdão. Ora bom, oportunidades múltiplas que podemos e que temos explorado. E agora o desafio, eu terminava, não sei quanto tempo é que estou a falar, mas eu, em alguns fóruns que nós temos aqui feito na universidade, já fizemos 3 fóruns de internacionalização, vamos realizar o 4º. Eu tenho sempre lançado um desafio aos meus colegas, que é o desafio de refletirem, porque a internacionalização é algo que exige, naturalmente, uma estratégia, exige um compromisso por parte da instituição, mas esse compromisso tem que se estender e tem que contagiar toda a instituição, não só os professores, os investigadores, os doutorandos, o resto do pessoal. Portanto, tem que ser algo que contagia a instituição de alto a baixo. E, portanto, cada um pode, de alguma forma, refletir e avaliar o seu grau de internacionalização e procurar identificar, no fundo, através dessa reflexão, quais são os seus pontos fortes e quais são os seus pontos fracos, quais são as suas debilidades e quais poderão ser as estratégias para melhorar, no fundo, o seu perfil internacional. E se nós tivermos um grande número de colaboradores, de estudantes, em particular aqueles que seguem os mestrados ou doutoramentos, preocupados com esta matéria, preocupados em definir uma estratégia, também a sua própria estratégia de internacionalização, nós estaremos certamente a contribuir para a melhoria do perfil internacional da própria instituição, no seu conjunto, de uma forma coletiva. E, então, nesse exercício, eu desafio, então, os colegas a pensarem, a olharem para dimensões como as seguintes, que depois se desdobram num conjunto enorme de algumas largas dezenas de parâmetros. São cerca de 2, 3 páginas de parâmetros que me parecem importantes e que eu desenvolvi de uma forma muito simples, fazendo uma pesquisa bibliográfica, estudos vários sobre esta matéria da internacionalização. Desde logo, primeiro ponto, educação e formação em contexto internacional. Ou seja, que educação, que formação, pode ser primeiro ciclo, ou seja, licenciatura, mestrado, doutoramento, formação contínua, períodos de mobilidades. Portanto, que educação e formação é que eu fiz em contexto internacional? E o que é que eu posso fazer neste campo para melhorar o meu perfil? Quais são as minhas competências linguísticas? É um elemento importante. Nós sabemos que hoje em dia, de facto, o inglês tem uma preponderância grande no domínio da ciência. Há ciência que se faz em todas as línguas e o português certamente é uma língua riquíssima desse ponto de vista, desde logo com a contribuição dos nossos países, Portugal e o Brasil com o enorme peso que tem nesta matéria, mas, de facto, o domínio de outras línguas permite-nos o acesso a outras redes, a outras equipas, a projetos, etc., que é uma mais-valia fundamental. Competências linguísticas. Depois, as experiências de mobilidade que eu posso ter feito de 1 semestre, 2 semestres, períodos mais curtos, para quem é docente ou investigador, a supervisão de estudantes estrangeiros, ou seja, o acolhimento de investigadores, de bolseiros
numa equipa de investigação ou num programa de licenciatura, de mestrado, de doutoramento e orientação desses estudantes. A participação em parcerias internacionais de pesquisa, ou seja, a realização de pesquisa em equipas internacionais. Publicações com caráter internacional. A organização ou a participação em reuniões científicas internacionais. A participação em projetos educativos ou de formação com caráter internacional. Falámos há pouco das duplas titulações, cada vez mais projetos formativos em parceria são comuns. Dar-vos aqui um exemplo. Estou a precisar de água, mas já a esgotei. Nós estamos a trabalhar num consórcio com as universidades do Porto e do Minho e com as universidades públicas da Galiza, as universidades de Vigo, Santiago, Compostela e Lugo e Corunha, para criar 2 programas de doutorado e 2 programas de mestrado num consórcio. Os programas estão agora a ser submetidos para acreditação às agências em Portugal e em Espanha e contamos tê-los a funcionar dentro de cerca de 1 ano. Portanto, a participação neste tipo de projetos, de equipas, de colegas, é também um elemento importante de internacionalização. A participação em projetos de cooperação e desenvolvimento. A participação em organizações internacionais e também a obtenção de prémios e de distinções internacionais. Portanto, todos estes parâmetros que eu aqui referi, ou estas dimensões que eu aqui referi, depois podem ser desdobradas em muitos outros pontos e eu posso, através de uma checklist, verificar as áreas onde eu tenho intervido internacionalmente, aquelas em que não tenho, aquelas que, do ponto de vista estratégico, quer pessoal, quer da própria instituição, poderão ser importantes para melhorar o meu perfil internacional. E com estes 4 pontos, portanto, a referência ao contexto global, a referência ao valor da internacionalização, uma nota sobre as múltiplas oportunidades de cooperação internacional em diferentes domínios e depois este desafio para que cada um possa analisar, refletir, analisar e definir a sua própria estratégia de internacionalização, que naturalmente deverá ser integrada na própria estratégia da instituição onde estamos a trabalhar, contribuindo assim para que haja um real aprofundamento do perfil internacional da instituição. Foi um prazer estar aqui convosco e estarei naturalmente ao vosso dispor para qualquer questão, qualquer esclarecimento que queiram que eu possa aqui fazer e deixando naturalmente o convite a todos para que numa oportunidade, num futuro que desejamos próximo, possam também deslocar-se aqui a Portugal e estamos naturalmente de portas abertas para vos receber na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e eu também gostaria muito de, num futuro próximo, poder regressar ao Brasil e visitar novamente a Federal Rural do Rio de Janeiro e outras instituições com as quais temos uma colaboração muito próxima. Muito obrigado. Nós que agradecemos, professor Arthur, pela excelente apresentação. Como já estávamos conversando mais cedo, né, há um interesse crescente por um conjunto de instituições portuguesas, né, entre elas a UTAD, que tem despertado muito interesse aqui aos nossos estudantes e também aos nossos pesquisadores, nossos orientadores nos programas de pós-graduação. Há uma pergunta que me fizeram chegar, que
se trata mais de uma explanação do que de uma pergunta mesmo. Mas que muitos estudantes nossos têm, gostariam de conhecer mais como que funciona esse sistema de mestrado integrado, né? Que é um conceito que aqui no Brasil não está sendo aplicado. É aqui no Brasil, como o senhor tem conhecimento, né? É primeiro a graduação, aí depois a pós-graduação. Então, assim, tem chegado muitas mensagens perguntando sobre o mestrado integrado. Acho que seria uma excelente oportunidade agora de conversar sobre isso. Sim, sim. Ora bom, nós aqui na nossa estrutura de cursos temos de facto essa figura dos mestrados integrados, que contudo é uma figura que não está a desaparecer, mas que vai diminuir substancialmente no futuro, por decisões que foram tomadas pelo governo. Ou seja, as instituições tinham a possibilidade de ter aqui, de oferecer cursos nós chamamos de licenciatura, que no caso português, de uma forma geral, são cursos com 3 anos, nós chamamos o primeiro ciclo, cursos de mestrado integrado, cursos de mestrado e cursos de doutoramento ou doutorado. O que é o mestrado integrado? São aqueles cursos que juntam, no fundo, a licenciatura e o mestrado. Ou seja, o estudante, quando entra no curso, ele faz os 5 anos ou os 6, porventura, os 6 anos, em alguns casos. Na maior parte dos cursos, eles entram na licenciatura, fazem os 3 anos e depois podem optar por fazer um mestrado, normalmente mais 2 anos. Mas há algumas áreas de formação, nomeadamente a medicina veterinária, a arquitetura, e penso que o direito, não posso garantir, mas pelo menos medicina veterinária e arquitetura são cursos que funcionam num ciclo integrado de 5 ou 6 anos, e daí chamar-se o mestrado integrado. Há também instituições que oferecem o mestrado integrado, por exemplo, em engenharia eletrotécnica, até penso que em psicologia e noutras áreas, mas aquilo que é a orientação do governo é para que a prazo, penso que a curto prazo, passar para o regime de 2 ciclos, ou seja, primeiro ciclo licenciatura e depois segundo ciclo mestrado. Esta opção foi tomada há alguns anos na sequência do chamado Acordo de Bolonha e é, no fundo, a existência deste primeiro, segundo, terceiro ciclo é uma opção que permite facilitar as mobilidades entre instituições, quer dentro do próprio país, quer a nível do conjunto dos países europeus. Obrigado, professor, pela resposta bem ilustrativa. E também temos uma pergunta sobre como anda os processos de dupla diplomação na UTAD, como que está sendo isso trabalhado institucionalmente. É da Karina Muniz. Muito bem. Antes de responder à Karina, eu queria, não sei se está a participar ou não, nós tivemos aqui uma estudante da Federal Rural do Rio de Janeiro, neste período da Covid, porventura tivemos mais, mas uma estudante que eu acabei por acompanhar nesta fase complicada em que os estudantes e todos nós fomos obrigados a um período de quarentena, que foi a Mariana, que estava aqui a seguir a licenciatura da área do ambiente e que teve algumas dificuldades na sua ponta final de estadia e tive o prazer de acompanhar e de fazer com que tudo corresse pelo melhor e que ela retornasse satisfeita e feliz pela sua experiência aqui na UTAD em Vila Real, em Portugal. Se a Mariana está a seguir-me, vai aqui um abraço para ela e muitas felicidades na continuação dos seus estudos aí no Brasil e que espero que ela possa voltar a Portugal e à UTAD em particular. Ora bom,
dupla diplomação, é possível ter a dupla diplomação durante a relação de mobilidade. Na verdade, nós aqui na UTAD não temos feito uma aposta forte nas duplas diplomações. E, como eu disse há pouco, estamos agora a trabalhar no modelo de formação conjunta em consórcio com as universidades do Minho, do Porto e as universidades da Galiza, com 2 ofertas de mestrado e doutoramento, não numa lógica de dupla diplomação, mas numa lógica de oferta de graus em associação. Na verdade, de uma forma geral, em Portugal, o quadro, e em Portugal e noutros países europeus, e eu lamento isso, não tem havido uma vontade política forte a nível governamental, no sentido de legislar de uma forma a facilitar a criação de duplas diplomações. São processos algo complexos e nós não temos feito essa opção, temos tido propostas, sem dúvida, nomeadamente de universidades brasileiras e de outras, mas não temos enverdado por esse caminho. Portanto, os estudantes são muito bem-vindos para realizar aqui as suas mobilidades durante um semestre, durante um ano letivo inteiro, havendo acordos, convénios com a universidade, como é o caso da Federal Rural do Rio de Janeiro, os estudantes não têm que pagar aqui taxas de estudo, realizam os seus estudos e depois vêm reconhecidos as disciplinas que fizeram na sua universidade, mas não estamos ainda a trabalhar numa perspectiva de dupla diplomação. Esperamos que no futuro possamos, de facto, enverdar mais por esse caminho, como o IPB fez, ou está a fazer, e muito bem. Obrigado, professor. Certamente, isso é importante ter sido mencionado, porque exatamente são as particularidades institucionais, né? São políticas de cada instituição. E, às vezes, aqui temos a tendência a generalizar, né? E temos que ver exatamente, analisar, é o que pedimos sempre para os nossos estudantes, que analisem, né, as políticas institucionais, leiam os documentos, as explanações sobre esses aspectos. Professor Arthur, não temos mais perguntas. Eu gostaria, mais uma vez, agradecer profundamente, de lhe enviar também as saudações do nosso reitor, o professor Ricardo Berbara, que está nos acompanhando, e, ao mesmo tempo, deixar registrada a minha vontade de voltar mais uma vez, ou mais vezes, lá a Vila Real, com mais tempo, né, para conhecer mais em detalhe a riqueza da sua instituição. Na verdade, o campus é extraordinário e as instalações também me deixaram muito bem impressionado. E também fazer votos para que o senhor tenha a oportunidade também de voltar mais uma vez para a nossa rural, de repente por um tempo maior, e poder lhe mostrar também todas as nossas instalações e lhe apresentar, né, os nossos pesquisadores, e reunir, de repente, um grupo de estudantes para ter um contato direto, quando isso tudo aqui acabe, que vai acabar em algum momento, esse momento pandêmico. Muito obrigado, professor. O prazer foi meu e sempre ao vosso dispor, enquanto aqui continuar na universidade. E já agora queria deixar, nós vamos realizar em breve, mais ou menos, não sei, não temos ainda uma data, também um fórum sobre internacionalização, e eu deixo já o convite aqui ao professor Luís Luque para participar nesse fórum, que vamos fazer também online, participar nesse fórum, juntamente com outros colegas de Portugal e de outros países, e também partilhar a vossa experiência, deixar também aqui o vosso testemunho sobre esta matéria tão importante para as universidades. Será uma honra e o convite já está aceito. Obrigado. O senhor mencionou a nossa estudante Mariana Camarati.
Sim, Ela sim, Mariana. voltou com a melhor das impressões, foi bem assistida, né? Um momento diferente, e ela entendeu perfeitamente, né, a dificuldade do momento, mas ela está muito bem, e ela acabou de me enviar uma mensagem também pedindo para lhe agradecer ao senhor também por todo o apoio prestado, assim como o staff, né, tanto do IPB, tanto da UTAI, sempre atenderam prontamente a nosso setor de internacionalização da rural quando houve alguma dúvida, questões para serem resolvidas. Então, queria deixar isso registrado também, porque as nossas equipes sempre estão apoiando isto. Mais uma vez, professor, um grande abraço e muito obrigado pela sua participação. Um abraço também. Obrigado.